Boa tarde. Declaro abertos os trabalhos da terceira turma revisora do Conselho Superior do Ministério Público de Santa Catarina. Primeiramente, quero cumprimentar os colegas conselheiros, doutor Carlos Henrique, doutora Lenir, doutor Marcelo, doutor Davi, doutora Eliana, que participam de modo remoto. Dizer que essa é a segunda reunião do mês, né? Então a ordem de votação é decrescente. Para ficar mais preciso, eu vou dizer quem vota em quem. Então, nos processos em que sou relatora, voto o doutor Carlos Henrique e o doutor Marcelo. Nos processos em que o doutor Davi é relator, voto eu e o doutor Carlos Henrique. Relator, o doutor Marcelo, votam o doutor Davi e a doutora Sônia. Dos processos relatados pelo conselheiro Carlos Henrique, votam o doutor Marcelo e o doutor Davi. Nos processos relatados pela doutora Lenir, votam o doutor Carlos Henrique e o doutor Marcelo. E nos processos relatados pela doutora Eliana, votam o doutor Marcelo e o doutor Davi. Também quero aproveitar para cumprimentar, então, os nossos servidores que nos dão condições de fazer essa presente reunião. E que esclarecer que são obrigatoriamente lidos os casos em que há recursos nas notícias de fato e não homologação de promoções de arquivamento. Também pode ser objeto de discussão outros casos que o relator entenda por trazer à discussão ou os demais conselheiros votantes podem pedir destaque. A doutora Eliana pediu preferência porque tem uma outra reunião, então voto com ela, como acabei de dizer, doutor Marcelo e doutor Davi. Doutora Eliana, palavra consigo. Boa tarde, senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, colegas que eventualmente nos assistam e os servidores que nos dão apoio. Eu vou pedir à técnica que projete a numeração dos inquéritos e procedimentos que foram submetidos à minha relatoria, indicando que eu não possuo nenhum destaque, bem como não houve nenhum pedido de discussão por parte dos relatores. Eu devolvo a palavra, senhora presidente. Indago aos conselheiros que votam com a doutora Eliana se há algum destaque, algum esclarecimento a ser feito. Quem, primeiramente? Quem vota, então, é o doutor Davi e o doutor Marcelo. Exatamente. Nenhum destaque? Não temos nenhum destaque. E parabenizo a doutora Eliana pela objetividade e também estruturação de suas propostas de emenda, pelo que acolho integralmente as mesmas. Não vai ser projetado o número dos procedimentos que a doutora Eliana atuou? Pergunta à técnica. Não? Isso. Doutora Sônia, também, igualmente, voto com a senhora relatora. Então, declaro aprovados e homologados todos os procedimentos da relatoria da doutora Eliana. São esses que estão na tela. Deixar um pouquinho de tempo para que os interessados possam ter acesso a esse resumo. Obrigada, doutora Eliana. Na sequência, então, o doutor Davi pode... Senhora presidente, eu agradeço e peço licença para me retirar. Pois não. Tá bom. Doutor Davi, quer relatar os seus? Parece que também tem outra reunião. Doutora Sônia, eu tenho outra reunião, a mesma reunião, mas como eu voto com mais de um conselheiro, não vejo como alterar aí a ordem das votações. Então, poderíamos manter a ordem normal das votações, mas, se for o caso, posso iniciar também, né? Como preferir. Alguém se opõe que o doutor Davi inicie? Não? Não, senhora presidente. Ok. Bom, boa tarde, senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. Prazer imenso aí estar novamente com
Vossas Excelências aqui trabalhando em mais uma sessão desta turma revisora. Gostaria de saudar também os nossos colegas que nos acompanham ou venham nos acompanhar pela TV Web. Também gostaria de saudar os servidores do Ministério Público, especialmente aqueles que atuam para que se realize esta sessão, bem como todos aqueles que forem interessados no processo, nos procedimentos, ou que venham a assistir esta sessão posteriormente. Bom, eu inicio aqui informando que foram recebidos no mês 23 procedimentos, proferidos 19 acórdãos, nenhum baixado em diligência, adiado 1, não houve impedimento, 4 despachos de prorrogação, e destes apenas um destaque. Este destaque já foi, a proposta de voto já foi encaminhada previamente às senhoras conselheiras e senhores conselheiros, e se refere à notícia de fato número 01/2022, final 43176, dígito 3, da 28ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital. A ementa diz o seguinte: meio ambiente, notícia de fato, exploração de atividade potencialmente poluidora por oficina mecânica, pintura automotiva. Apresentação de recurso em face de promoção de arquivamento e indeferimento de instauração de investigação. Elementos indicativos de possível prática lesiva ao meio ambiente, necessidade de aprofundamento das investigações. Conhecimento e provimento do recurso. Em síntese, através de representação anônima, a noticiante busca a instauração de investigação para verificação de legalidade de fatos que foram mencionados nas páginas 2 e 5. A representação foi autuada como notícia de fato e arquivada sob justificativa de não haver indícios de ocorrência de omissão municipal diante da ausência de informações sobre a prévia comunicação à Fundação Municipal do Meio Ambiente, Floram, bem como em razão de compreensão de não estar a matéria no âmbito do direito ou interesse difuso ou coletivo, mas sim afeta ao direito privado, regido pelo Código Civil, que ensejaria o indeferimento da instauração de investigação e arquivamento da notícia de fato dos termos do respectivo ato da Procuradoria-Geral. A noticiante notificada, ela apresentou o recurso administrativo acompanhado de documentos, sustentou o seu inconformismo de ordem pessoal e subjetivo quanto ao teor do arquivamento, alegou que o cheiro de tinta mencionado na representação atinge não apenas a sua casa, mas toda a vizinhança, de modo a não se estar diante de um direito individual, o que teria inclusive motivado a sua prévia reclamação à vigilância sanitária, a qual, segundo seu conhecimento, seria um órgão administrativo responsável para a regularização da questão e que somente após a persistência dos fatos procurou o Ministério Público. Na sequência, a Promotoria de Justiça manteve a decisão de arquivamento e remeteu os autos a este Conselho Superior do Ministério Público. Este é o relatório do essencial. Pois bem, o recurso comporta provimento, no meu entender, em pese os argumentos lançados pela outra promotora de justiça para dar substrato à sua decisão, a instauração de investigação é medida que se impõe. Isso porque os elementos trazidos pela noticiante caracterizam o estándar probatório mínimo para ensejar a atuação do Ministério Público, ainda que o órgão administrativo competente não tenha sido previamente acionado para a apuração dos fatos. Segundo a noticiante narrou, o mau cheiro oriundo da oficina ao lado da sua residência é tamanho e ao ponto de impossibilitar e prejudicar os afazeres diários e ordinários da sua residência, a ensejar a busca por auxílio para a resolução da questão dos órgãos públicos. Nesse contexto, de plano, afasta-se a alegação de estar-se diante de mero direito individual disponível a ser resolvido no âmbito privado, ainda que tenha sido apenas uma pessoa a noticiar o incômodo relatado. Inclusive, os próprios fundamentos jurídicos que acompanhariam o pedido individual da autora demonstram a natureza do direito em discussão, qual seja
a qualidade ambiental propicia a vida em seu amplo aspecto de dignidade, desenvolvimento e preservação. Referido direito constitucional é também tutelado pela Política Nacional do Meio Ambiente, a qual, no seu artigo 3º, inciso 3, define como a degradação, a poluição como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população ou criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, além daquelas que afetem desfavoravelmente a biota, afetem condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lancem matérias ou energia em desacordo com padrões ambientais estabelecidos. A norma referida enfatiza a ideia de que o meio ambiente é talvez o interesse de maior difusidade, pois pertence a todos e a ninguém em particular. Sua proteção a todos aproveita e sua postergação a todos em conjunto prejudica. É a verdadeira res communis omnium. Já o dano ambiental pode ser definido como toda degradação do meio ambiente, incluindo aspectos naturais, culturais, artificiais, que permitem e condicionam a vida, visto como bem unitário, imaterial, coletivo, indivisível, e dos bens e seus elementos corpóreos e incorpóreos específicos que o compõem, caracterizadora da violação do direito difuso e fundamental de todos à sadia e qualidade de vida em um meio ambiente são e ecologicamente equilibrado. Assim sendo, vislumbra-se que a representante é efusiva ao argumentar sobre o desequilíbrio causado pelo forte cheiro de tinta utilizada no serviço de pintura automotiva do estabelecimento sediado ao lado da sua casa, ao mesmo tempo em que junta fotografias de espumas que fazem o isolamento da construção de tijolo no estabelecimento comercial em voga e que, segundo ainda relata, não obedece o limite do sossego noturno quando realiza atividade até às 23 horas da noite. As indagações que surgem de imediato são: o estabelecimento possui autorização para funcionamento? Possui licença ambiental específica para o serviço prestado? Qual a intensidade e extensão do odor das tintas utilizadas para pintura? O estabelecimento encontra-se em zoneamento permitido para a exploração do serviço mencionado? Existe alguma outra notícia ou relato dos mesmos fatos na Fundação Municipal do Meio Ambiente? Alguma medida foi adotada pelo órgão? Referidos questionamentos pendem de respostas e demonstram suficientemente a necessidade de continuidade da instrução do procedimento para sua elucidação. Isso porque, que pese a existência de órgão administrativo competente para atuação na defesa do meio ambiente, diante da existência de indício de lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, a instauração de procedimento, seja para complementação de informações ou apuração dos fatos, é medida que se impõe, consoante estipula o artigo 1º, parágrafo 1º e parágrafo 2º do ato 395/2018/PGJ. Inclusive, o registro do procedimento no Sistema de Informação e Gestão do Ministério Público consta a informação de que o cadastro de atendimento feito na ouvidoria do Ministério Público foi autuado na 28ª Promotoria da Capital como notícia de fato no dia 6/12/2022, enquanto o arquivamento ocorreu em 17/1/2023 e, portanto, dentro do lapso temporal de prorrogação da ANF, segundo o artigo 4º do artigo 395/2018/PGJ, a ensejar a possibilidade de maior instrução dos fatos amealhados na representação, isto é, na própria notícia de fato. Dito isso, apesar de escorreita e louvável notificação da Floram pela promotora de justiça para conhecimento e adoção de providências que entender se pertinentes, caberia também ao órgão de execução de primeiro grau diligenciar visando o saneamento de dúvidas iniciais que pairam sobre a questão trazida ao Ministério Público. Ainda mais, diante do prazo para prorrogação da notícia de fato já autuada não ter escorrido. Procedimento este que tem razão de existir, sendo este o seu próprio e o único fim. Então, diante disso, a minha proposta de voto é no sentido de conhecer o recurso e dar-lhe provimento para que seja designado pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral outro representante do Ministério Público para início e continuidade das investigações. É assim como voto, devolvo a palavra à senhora presidente. Em discussão e votação, o voto relatado pelo
conselheiro Davi. Eu não tenho nada a acrescentar, voto de acordo com o seu entendimento. Doutor Carlos Henrique? Eu acompanho o relator. Então, homologo a promoção de não arquivamento, né, do inquérito civil relatado. Mais alguma coisa, doutor Davi? Destaque, senhora presidente, seria somente este. Tenho aí, além deste provimento a recurso, as homologações de arquivamento de inquéritos, conforme relação que foi distribuída a todos os conselheiros. E eu faço muito rapidamente a leitura daqueles que foram homologados, apenas mencionando os números finais, o ano e o número final, que é o 2015, final 92793, 2017, final 80389, 2018, 55988, 2019, 53240, 2020, 60 dígito 8, 2020, 1608 dígito 8, 2020, 20481, 2020, 26531, 2020, 3006 dígito 8, 2021, 16648, 2021, 26379, 2021, 38809, 2022, 25862, 2022, 32452, 2022, 33940, 2022, 37336 e 2022, 4006, 2022, 4185, dígito 1. Relativamente a estes, a minha proposta de voto é nos termos das emendas que foram previamente distribuídas a todos os conselheiros e conselheiros, é de que sejam homologadas. Submeto aí a apreciação dos outros colegas. Obrigado, senhora presidente. Devolvo a palavra. De minha parte, nenhuma observação. Doutor Carlos Henrique? De acordo com todas as promoções. Então, declaro homologadas as promoções de arquivamento relatadas pelo conselheiro Davi, doutor Davi. Mais alguma coisa, doutor Davi? Eram esses os procedimentos sob minha relatoria, doutora Sônia. Muito obrigado, devolvo a palavra. Muito obrigada. Então, passo a palavra à conselheira Lenir Roslindo Piffer para relatar os seus processos. Votam com ela o doutor Carlos Henrique e o doutor Marcelo Truppel Coutinho. Muito obrigada, senhora presidente. Quero cumprimentá-la e dizer que é uma satisfação participar dessa turma revisora sob a sua presidência. É a primeira vez que participo, né? Substituindo Vossa Excelência no período de férias. Cumprimento o doutor Marcelo, conselheiro Marcelo, doutor Carlos Henrique, doutor Davi, os servidores que nos apoiam para o bom andamento dos trabalhos e colegas que eventualmente venham nos assistir. Conforme já anunciado, as emendas foram previamente encaminhadas, né? Eu tenho 2 procedimentos com prorrogação, com baixa monocrática de prorrogação, 2023, 519.2 e 2023, 558.1. Em destaque, eu trago um recurso e um declínio de atribuição. E nos demais são 8 homologações. O recurso é a notícia de fato 01/2022, 419.048, da 5ª Promotoria de Blumenau. Eu acho que a emenda é autoexplicativa e fico à disposição dos colegas para eventual esclarecimento. É defesa do meio ambiente, instauração colimanda apurar ocupação irregular de manifestantes em frente ao 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal com a determinação de desocupação e dissolução dos acampamentos. Medida cumprida, desocupação dos manifestantes.
ausência de novos episódios de perturbação do sossego e poluição sonora. Solução superveniente. Questão solucionada sobre o viés ambiental. Indeferimento da notícia de fato, recurso e resignação quanto aos demais pontos narrados na representação. Manutenção do indeferimento com a ressalva de que devem ser encaminhadas cópias da notícia de fato às promotorias de justiça nas áreas criminal e moralidade administrativa, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, sejam adotadas as medidas cabíveis, recurso conhecido e parcialmente provido. Como no viés de meio ambiente houve uma solução intercorrente, né? Tem essa decisão do Supremo, foi desocupado, não teve nenhum outro episódio, e a representante traz outras, na representação traz outros fatos, eu entendo que se encaminhe cópia do procedimento às promotorias com atribuição na área criminal e moralidade administrativa para eventual investigação e apuração. O voto foi encaminhado na integralidade, né, e fico à disposição para eventual esclarecimento. Então, o recurso é conhecido e parcialmente provido. Como vota, doutor Marcelo? Acompanho integralmente a ilustre relatora em sua proposta. Como vota, doutor Carlos Henrique? Acompanho a relatora. Então, recurso conhecido e parcialmente provido. Este é o resultado. Obrigada. O outro destaque seria a notícia de fato 01/2022, 422.12.0 da 26ª da capital. Defesa da moralidade administrativa, instauração com o de apurar suposta prática de crimes de corrupção ativa e passiva por parte do gestor de projetos da concessionária catarinense de rodovias SA, CCR, o que poderia implicar a prática de atos de improbidade administrativa, crimes contra o patrimônio da União e possíveis atos de improbidade que importem prejuízo ao erário em obras realizadas em rodovia federal, BR-101, quilômetro 465 a 244. Utilização de recursos federais decorrentes de empréstimos obtidos pela União sem qualquer repasse ao Estado de Santa Catarina. Interesse da União, artigos 109.1 e 4 da Constituição. Atribuição do Ministério Público Federal, declínio de atribuição. Então, eu entendo que o promotor deu o devido encaminhamento e sou pelo acolhimento do declínio de atribuição. Remessa, dos autos ao Ministério Público Federal, nos termos do artigo 3º, parágrafo 5º do ato 395. Esse é o voto, senhora presidente. Como vota, conselheiro Marcelo? Conselheiro Carlos Henrique? Da mesma forma, acompanho a relatora. Então, declaro acolhida o declínio de atribuições realizado pela 26ª Promotoria da Capital. Os demais votos, propostas de emenda, excelência sessão, senhora presidente, são todas pela homologação. A exemplo do conselheiro Davi, eu leio o ano e o número final, 2017, 70996, da 2ª Promotoria de São João Batista, na área da moralidade administrativa. Cidadania, Direitos Humanos e Terceiro Setor, 2022, 35.33.8, da 14ª Promotoria de Lages. 2018, 37.62, da 1ª Promotoria de São Francisco do Sul. Na área de meio ambiente, 2022, 44.19.2, da 21ª Promotoria de Joinville. 2021, 35.17.8, da 6ª Promotoria de Tubarão. 2020, 44.33.0, da 4ª Promotoria de Navegantes. 2020, 48.01.4, da 2ª Promotoria de Braço do Norte. Na área do consumidor, acho que é o último, 2022, 36.74, da Promotoria de Lauro Miller. Todos, então, encaminhados pela homologação de arquivamento, senhora presidente. Muito obrigada, conselheira Lenir. Eu passo, então, agora a palavra ao conselheiro Carlos Henrique.
Eu estou de acordo com todas as promoções de arquivamento. E os processos de sua relatoria? O voto só para concluir a minha a votação. Perfeito, perfeito. Desculpe. Eu dar sequência, presidente. Eu também acompanho integralmente, nada tendo a acrescentar. Palavra é sua, então, conselheiro Carlos Henrique. Senhora presidente, Voto se me permite, eu não voto, não tenho participação nos demais julgamentos, não voto, né? E, então, se me permite, eu posso me ausentar, né? Encerrei Perfeitamente. Agradeço a atenção e a acolhida nessa turma revisora e fico à disposição quando for preciso e for convocada. Muito obrigada. E obrigada também pela deferência na sua manifestação. Obrigada, conselheira Angelir. Obrigado. Uma boa tarde, doutora. Palavra sua. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de aderir a todas as manifestações de apoio e de cumprimentos de uma boa tarde a todos os nossos colegas, conselheiros, pessoal do administrativo que nos auxilia e eventuais colegas que nos assistem. São trazidos a julgamento nesta sessão 17 procedimentos, todos eles em substituição ao conselheiro Gerson Gomes Neto, os quais é uma notícia de fato da cidadania, 11 inquéritos civis, 8 da moralidade, 3 do meio ambiente, e 5 procedimentos administrativos de simples análise e despacho de prorrogação de inquérito civil. As prorrogações. Os procedimentos administrativos números 2022-57398 de Itaiópolis, 2023-6614 de Cunhaporã, 2023-7935 de Turvo, 2022-58186 de Itaiópolis e 2022-57743 de Itaiópolis. Para destaque, eu trago um recurso em notícia de fato, a notícia de fato 01-2022, 31275 de Chapecó, da 13ª Promotoria de Justiça da mesma comarca, e o promotor responsável, Dr. Gustavo Moretti Stout Nunes. O que aconteceu? Uma denúncia relatado por GAT, filho da paciente MT, seria a mãe dele, que na época da pandemia ela estaria naquele nosocômio, no Hospital Regional do Oeste, e veio a falecer. Disse o denunciante de que ela foi mal atendida e que houve falha no atendimento médico prestado a ela, pois uma empresa terceirizada, a Ultramed Serviços Médicos e Hospitalares Limitada, não teria deixado faltar o medicamento necessário de que teria obrigação de fornecer para o atendimento a esta paciente. Houve o indeferimento na origem por conta do entendimento de que a situação seria eminentemente individual. Muito embora o Ministério Público tenha o dever de agir nessas questões relacionadas ao direito à saúde, mas foi, segundo esse caso, fato isolado, razão porque houve o indeferimento naquela ocasião. Então, a ementa é autoexplicativa, eu estou concordando com o arquivamento, e ela está exarada nos seguintes termos: notícia de fato, cidadania, procedimento instaurado com o objetivo de apurar eventual responsabilidade pelo falecimento de MT, paciente de Covid-19, no Hospital Regional do Oeste, no município de Chapecó. Representação formulada por GAT, filho da paciente. Solicitadas informações ao Hospital Regional do Oeste. Esclarecimento de que a referida paciente foi atendida pela empresa Ultramed Serviços Médicos e Hospitalares Limitada, contratada como terceirizada para administrar a UTI Covid-6, instalada na estrutura física do HRO, por determinação do poder público, em razão da altíssima demanda decorrente da grave crise pandêmica vivida à época, em deferimento da notícia de fato, lastreada na ausência de violação a direitos difusos e coletivos,
recurso por parte do noticiante. A argumentação no sentido de que houve falha no atendimento médico prestado à MT, pois a empresa terceirizada, por motivo desconhecido, descumpriu o contrato de prestação do serviço e teria deixado faltar medicamento que tinha a obrigação de fornecer. Razões de recurso que não tenham condão de modificar a conclusão alcançada pelo órgão de execução da origem. Fatos narrados que veiculam pretensão eminentemente individual, em deferimento que não inibe a busca individual em juízo de direito tido como violado, recurso conhecido e improvido. Muito embora a situação relatada possa ter sido grave, porque ninguém gostaria de perder um ente querido naquela situação, mas não há outras notícias que afetem eventual direito coletivo que venha a exigir a atuação do Ministério Público em casos tais. Restou, então, demonstrado, pelo menos no âmbito dessa situação, direito eminentemente individual, que o próprio interessado, no caso o GAT, pode recorrer a juízo. Não há notícias do ajuizamento de inquérito policial em relação a isso, somente por conta do descumprimento pela Ultramed Serviços Médicos Hospitalares do artigo 10 da 7347/85, que diz respeito a deixar de prestar informações ao Ministério Público. De resto, então, eu estou concordando com a solução adotada na origem e eu estou conhecendo e improvendo o presente recurso. Voto consigo, então, o doutor Davi, doutor Marcelo. Doutor Davi. Eu voto com o senhor relator. Obrigado, senhor. Da mesma forma também, senhora presidente, voto integralmente com proposta de voto do senhor relator. Proclamo, então, o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Dando prosseguimento, então, senhora presidente, os demais são simples homologações de arquivamento, são um total de 11. Eu apenas vou ler o número dos inquéritos civis. Inquérito Civil 2015-43880 de Caçador, da 2ª Promotoria de Justiça, na área da moralidade administrativa. Inquérito Civil 2016-33042 da Capital, da 27ª Promotoria de Justiça, também da moralidade. Inquérito Civil 2016-88893 de Navegantes, da 4ª Promotoria de Justiça, também da moralidade. Inquérito Civil 2018-33761 de Criciúma, da 11ª Promotoria de Justiça, também da moralidade. Inquérito Civil 2019-26420 de Mundaí, da Promotoria de Justiça única da mesma comarca, também da moralidade. Inquérito Civil 2019-35520 de Mafra, da 3ª Promotoria de Justiça, também da moralidade. Inquérito Civil 2019-3825 da Capital, da 27ª Promotoria de Justiça, também da moralidade. Inquérito Civil 2021-914-7 da Capital, da 33ª Promotoria de Justiça, também da moralidade. Perdão, essa é da cidadania. O Inquérito Civil 2021-3384-7 de Gaspar, da 3ª Promotoria de Justiça, que é do Meio Ambiente. Inquérito Civil 2022-2331-0 de Joinville, da 14ª Promotoria de Justiça, também do Meio Ambiente. E, por último, Inquérito Civil 2022-2378-6 de Campos Novos, da 3ª Promotoria de Justiça, também do Meio Ambiente. Nesses todos eu estou concordando com a homologação de arquivamento conforme exarado na origem. Eram esses os procedimentos que eu trago para essa sessão, senhora presidente. Obrigada, doutor Carlos Henrique. Doutor Davi, como vota? Acompanho as homologações. Doutor Marcelo? Da mesma forma, integralmente acompanho. Então, proclamo o resultado de todos os procedimentos relatados. Foi homologado o arquivamento de todos eles. Doutor Marcelo? Voto consigo, então, doutor Davi e eu. Inicialmente, cumprimento a doutora Sônia, em exercício na presidência dessa colenda, 3ª turma recursal.
eminente conselheiro Dr. Davi, eminente conselheiro Dr. Carlos, a servidora Analice, que nos presta apoio, os servidores de TI também, que fazem acontecer de forma exitosa essa sessão, aos colegas promotores e promotoras que nos assistem de modo virtual ou que vêm nos assistir, e ao público também que se utiliza dos canais virtuais para acompanhar a sessão, que eventualmente tenham interesse. Como Vossas Excelências têm conhecimento, foram já disponibilizados o relatório dos procedimentos que aportaram sobre a minha relatoria. Farei a leitura do relatório dos procedimentos, indicando que tenho 4 procedimentos de recurso que serão votos de destaque. Portanto, procedimentos remanescentes no período anterior 3, procedimentos recebidos no período 23, total analisados 26, sendo 2 notícias de fato, 1 procedimento preparatório, 18 inquéritos civis, 5 procedimentos administrativos, baixa em diligência 2 inquéritos civis, o 06-2022-0749 de primeira PJ de Jaguaruna, e o inquérito civil 06-2018, 46-16-7, da Promotoria de Justiça de Descanso. Foram acolhidas 4 prorrogações de prazo de inquérito civil na lei de improbidade, sendo PAs de 09-693 da 4ª Promotoria de Xanxerê, o PA 09-2023-467, dígito 1 da 8ª PJ de São José, o PA 09-2023-0171, dígito 9 da 9ª PJ Tubarão, e o PA 09-2022-5016, dígito 1 da PJ de Itaiópolis. Inicio, então, o meu voto de destaque em um recurso de indeferimento de instauração de procedimento, numa notícia de fato, 01-2023, 0321, dígito 1, da 4ª Promotoria de Justiça de Joinville, na área da infância e juventude. Trata-se de uma notícia de fato que foi instaurada pela 4ª Promotoria de Justiça de Joinville para apurar eventual irregularidade no pagamento da Bolsa Estudante à adolescente APSDS, data de nascimento 19/10/2006, por parte do Estado de Santa Catarina. Em análise aos autos, verifica-se que o insigne promotor de justiça, Dr. Éder Cristiano Viana, entendeu em síntese que não foram constatadas irregularidades no pagamento da Bolsa Estudante à adolescente já nominada. Assim, entendeu por indeferir o requerimento de instauração de procedimento para investigação e promoveu, consequentemente, seu arquivamento da notícia de fato, conforme consta da página 27 e 29. Por discordar do arquivamento, a mãe da adolescente identificada aqui em meu voto, cujas iniciais, proceda a leitura agora, DLSS, interpôs recurso administrativo, foram apresentadas contrarrazões por parte da Coordenadoria Regional de Educação de Joinville e houve, então, um despacho pela manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos, a página 46, é o relatório. Inicio o meu voto. O recurso merece ser conhecido, no mérito, entretanto, não comporta acolhimento. Entendo que a representante não pôde trazer, melhor dizendo, não foi feliz na argumentação e instrução probatória com relação às razões recursais. Ela dirigiu um e-mail ao promotor que dirigia a notícia de fato, dizendo que não concordava porque a filha não havia faltado os 3 meses, segundo noticiado pela Gerência Regional de Educação, e que não concordava que o Estado não procedesse o pagamento da bolsa de estudo a qual a filha fazia jus. A decisão que determinou o arquivamento da notícia de fato, as páginas 27 e 29, entendo eu que exauriu a matéria e não foi diretamente impugnada pela recorrente. Assim,
Com fundamento deste voto, a fim de prestigiar a atuação de origem, bem como evitar indesejável tautologia, eu trouxe a colação, transcrevi aqui a decisão do insigne promotor, que consta as folhas 3/4 de meu voto, cujas vossas excelências têm o acesso através do encaminhamento em nossa rede. E continuo o meu voto dizendo que, a despeito das alegações da representante, os elementos acostados não demonstraram, como já dito, as irregularidades que noticiou. O boletim escolar juntado nas contrarrazões da Coordenadoria Regional de Educação de Joinville, a página 45, confirma que a estudante efetivamente descumpriu a condição de frequência mínima para manutenção no programa Bolsa Escolar, melhor dizendo, perdendo, por óbvio, o direito nos seus períodos subsequentes, como prevê a legislação já citada. A recorrente, repito, nada trouxe aos autos para desconstituir os registros constantes do Sistema de Gestão Educacional de Santa Catarina, o SIGESC, que de modo que a insurgência não merece prosperar. É importante ressaltar que esse indeferimento de notícia de fato não obsta à instauração de novo procedimento caso surjam novas provas. Portanto, tem-se que a manutenção do arquivamento da presente notícia de fato é medida que se impõe, de modo que voto no sentido de conhecer o recurso interposto contra a decisão de indeferimento da instauração de inquérito civil proferida pela 4ª Promotoria de Justiça de Joinville e negar-lhe provimento. A proposta de ementa ficou assim vazada. Infância e Juventude. Educação, notícia de fato, apuração de eventual irregularidade no pagamento de bolsa estudante pelo Estado de Santa Catarina, instituído pela Lei número 18.338/2022. Representação formulada pela genitora de adolescente beneficiada, estudante do ensino médio da rede estadual, unidade escolar situada em Joinville. Informação da Coordenadoria Regional de Educação, CRED, dando conta de que a adolescente não obteve frequência mínima de 75% por 3 meses consecutivos, o que, no entanto, não atrapalhou a sua aprovação no respectivo ano letivo. A infrequência registrada nos meses de março, abril e maio de 22, de modo que o critério para o pagamento não foi cumprido, além de culminar na perda do direito à bolsa e a exclusão da estudante do programa. Procedimento embasado no decreto número 1850/2022, cujo artigo 5º prevê que o repasse dos valores da bolsa estudante será feito ao estudante que atingir, no mínimo, 75% de assiduidade no curso no mês corrente. O descumprimento dessa condição durante 3 meses consecutivos ensejará a perda do direito à bolsa com a exclusão do estudante do programa e a consequente suspensão dos repasses futuros. Parágrafo 1º. Ausência de prova da frequência escolar nos períodos indicados. Irregularidades no pagamento da bolsa de estudo, não constatadas. Indeferimento da representação, interposição de recurso, alegação de que as faltas não ocorreram, ausência de impugnação específica dos fundamentos do indeferimento, nem de provas da frequência escolar. Recurso conhecido e desprovido. É assim que voto. Como vota, conselheiro Davi? O relator, senhora presidente. Eu também voto de acordo com a sua conclusão. Proclamo, então, o resultado, recurso conhecido e desprovido. Obrigado, senhora presidente. Prossigo, então, no meu segundo voto de destaque, que trata-se de um recurso em notícia de fato número 01/2022, 38.319, dígito 8, da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Jaraguá do Sul. Um recurso onde temos aqueles casos conhecidos de insurgência da Associação Brasileira de Oftalmologia, numa notícia de fato que foi instaurada para apurar possível exercício irregular da medicina e venda casada, sendo que, em análise aos autos, que culminou com o indeferimento, o ilustre dirigente promotor de justiça, Dr. Marcelo José Zatarcota, entendeu, em síntese, que o investigado
ao investigado não são aplicadas as restrições dispostas nos decretos número 20.931/32 e número 24.492/34, e, por conseguinte, a situação é regular. Além disso, entendeu o insigne promotor que a concessão de descontos para os clientes que realizavam consulta com o investigado não configura a venda casada, uma vez que não afetam coercitivamente a decisão do consumidor, já que é facultativa a opção pelo beneficiário. Então, foi nesse sentido o indeferimento por parte do parquet. A Associação Catarinense de Oftalmologia interpôs o recurso administrativo. Em juízo de reanálise, o órgão ministerial manteve a promoção de arquivamento e aportaram os autos ao Conselho Superior. Passo meu voto. Primeiramente, presentes os requisitos necessários, eis que o recurso deve ser conhecido. Quanto ao mérito, no entanto, entende-se que não merece provimento. A representante alega em síntese que o investigado, o optometrista JHLF, e a empresa PJO realizam parcerias indicando-se mutuamente, o que configura, em tese, a prática vedada pela legislação federal. Alega que os colaboradores da ótica se referem ao profissional como médico. Aduz também que a vedação aos médicos oftalmologistas de vinculação com o estabelecimento comercial deve ser estendida aos optometristas, a fim de evitar a atribuição de valor mercantilista ao direito essencial à saúde. Sustenta ainda o fornecimento de descontos quando da atuação conjunta do optometrista e da ótica, caracterizando a concorrência desleal. Da análise das medidas adotadas, é possível verificar que o membro do parquet determinou a realização de diligências com a finalidade de averiguar a regularidade do exercício profissional do investigado, além de identificar eventual prática de venda casada ou comercialização de produtos pelo investigado. Inicialmente, é necessário destacar, como bem pontuado pelo promotor de justiça, as páginas 203 e 207, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que as vedações veiculadas pelos decretos já mencionados não se aplicam aos profissionais optometristas qualificados por instituição de ensino superior mediante autorização do Estado e por ele reconhecida. Instado a prestar informações, o investigado apresentou o diploma de bacharelado em optometria expedido pela Universidade do Contestado, página 182, instituição devidamente habilitada para ministrar o curso de optometria, conforme bem apontado pelo promotor de justiça no despacho de indeferimento. Dessa forma, resta demonstrada a regularidade da atuação do profissional. As diligências realizadas esclareceram ainda a ausência de indicativo de venda casada, seja por parte do investigado, seja por parte da ótica, a qual estaria supostamente vinculado. A certidão do auxiliar do Ministério Público cumprindo diligências, a página 196 e 198, demonstra que o colaborador da ótica, quando contatado, fez menção aos serviços do investigado apenas quando provocado, sem, contudo, condicionar compra de produtos à aquisição de serviços do optometrista. Do mesmo modo, a clínica do investigado não ofereceu os produtos comercializados pela ótica, mencionando a empresa somente após provocação. Tal conduta configura prática comercial comum, segundo o entendimento, e o nosso também, não ferindo o disposto no artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não condiciona o oferecimento de um produto, serviço, a contratação, aquisição de outro consumidor. Não obstante as alegações da representante, e ora recorrente, os elementos apostados nos autos não são suficientes para demonstrar a suposta venda casada ou vinculação do optometrista à época, como sugerido na representação, haja visto o caráter claramente facultativo da contratação daquele profissional para a realização do exame de aferição do grau adequado de óculos, bem como a ausência de condicionamento do consumidor à aquisição de produtos fornecidos pela ótica. Nesse sentido, trago à colação e cito o precedente desta Igreja Terceira Turma Revisora do Conselho Superior do Ministério Público, a notícia de fato número 01/2022, final 28731, da relatoria do eminente conselheiro Dr. Davi do Espírito Santo. A ementa está, então, colacionada às folhas 3 e 4 de meu voto, como já é de conhecimento, inclusive da matéria por as 3 turmas recursais do Egrégio Conselho Superior.
Diligências foram realizadas, esclareceram que, quando realizado o contato para agendamento de consulta com o optometrista, a responsável pelo atendimento explicou sobre a especialidade de optometria, tudo sendo feito e verificado pelo oficial de diligência do Ministério Público. Desse modo, entendo que resta evidente que o profissional não atua como médico oftalmologista e tampouco deixa de esclarecer eventual necessidade de consulta com um médico especialista. Sendo assim, prossigo meu voto entendendo que a ausência de qualquer elemento que demonstre o condicionamento da decisão do consumidor à contratação do investigado ou aquisição de produtos por eles indicados, bem como a inexistência de indicativos do exercício irregular da medicina, não havendo indícios de suposto risco à saúde, pelo que conclui-se pela inexistência de indícios que justifiquem a instauração de procedimento investigativo, de modo que a manutenção da decisão do citado promotor de justiça é medida mais adequada. Portanto, a manutenção do arquivamento da presente notícia é medida que se impõe. Voto, então, no sentido de conhecer o recurso interposto contra a decisão de indeferimento de instauração de inquérito civil proferida pela 7ª Promotoria de Justiça de Jaraguá do Sul e negar-lhe provimento. É como voto. Conselheiro Davi, como vota? Acompanho na íntegra o voto do outro relator. Eu também acompanho na íntegra o voto do conselheiro Marcelo. Proclamo, então, o resultado: recurso conhecido e desprovido. Prossigo com o meu voto agora quanto a uma proposta de voto de não conhecimento do encaminhamento de um procedimento preparatório encaminhado ao crivo do Conselho Superior. É um procedimento preparatório número 06/2022, 2610 distrito 6, origem a 27ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital. É simples, é um procedimento na área da moralidade administrativa. Faço a leitura da ementa vazada no seguinte sentido: procedimento preparatório, apuração de possíveis irregularidades cometidas no âmbito da FEComércio de Santa Catarina, em gastos realizados em proveito próprio, sem qualquer pertinência com interesse institucional, pelo presidente BB e pelo diretor MA, tais como a hospedagem em hotéis, adiantamento de viagem a colaboradores sem a prestação de contas do adiantamento da viagem anterior e emissão de diárias durante as férias do diretor JAA, fatos que guardam relação com o objeto do procedimento preparatório número 06/2022, 0269, dígito 4, e envolvem as mesmas pessoas. Juntada de cópia do procedimento naqueles autos, visando a realização da investigação conjunta dos fatos. Promoção de arquivamento deste feito, situação que leva ao não conhecimento da remessa para homologação do arquivamento. Necessidade de se proceder à unificação por vinculação no SIG ao mais abrangente ao de data precedente para a instauração de eventual medida judicial ou em caso de arquivamento. Posteriormente, submeter todo, melhor dizendo, ao mais abrangente à data de precedente para a instauração de eventual medida judicial ou, em caso de arquivamento, posteriormente submeter o todo da investigação empreendida ao Conselho Superior. A aplicação do assento 01/2016 do Conselho Superior do Ministério Público, não conhecimento, que é o nosso assento que não conhece das remessas de homologação de arquivamento, o inquérito civil, de outras peças sobre a fundamentação de duplicidade, multiplicidade ou conexão. Foi o caso, o colega Data Vênia acabou arquivando um procedimento, quando, na verdade, outro existente deveria ter procedido, então, a juntada por vinculação, unificando, melhor dizendo, por vinculação ao SIG, os procedimentos para instruir eventual medida. Então, é caso, conforme a aplicação do assento 01/2016, do não conhecimento, e então a minha proposta é não conhecer a remessa para homologação da promoção de arquivamento das páginas 2802 a 2804, com fundamento no assento número 01/2016,
Conselho Superior do Ministério Público. É assim que manifesto. Doutor Davi? Com o eminente relator. Eu também voto com o eminente relator, nada a acrescentar. Proclamo, então, o resultado de não conhecimento do procedimento preparatório encaminhado pela 27ª Promotoria da Capital. Prossigo, então, com o meu último voto de destaque, que também é, na verdade, o não conhecimento do recurso e também, consequentemente, a não promoção de arquivamento. Explico. Trata-se, então, de uma situação curiosa que foi instaurado um procedimento administrativo de número 09/2022, 5317, dígito 0, originário da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Mafra. Aqui nós temos esse procedimento administrativo que foi instaurado para apurar uma notícia de negativa do município de Mafra para prestar informações a respeito de um terreno situado no cemitério municipal pertencente à família da senhora I.V.Q., sendo que no curso das investigações foram observadas que esse terreno teria sido alienado para uma terceira pessoa com a chancela de funcionários da municipalidade. Inicialmente, houve, então, um encaminhamento e se instaurou na Promotoria da Moralidade Administrativa um PP e o Ministério Público entendeu que poderia ser feito o procedimento, a tramitação do procedimento, por se tratar de uma situação de matéria de tutela de interesse individual indisponível. Todavia, com devido respeito ao entendimento do representante do parquet em primeiro grau, entendo que a matéria aventada não se trata de direito individual indisponível, pelo que não deveria se tratar de instauração de um PP. Houve aqui um entendimento da promotoria originária de que não se tratava de procedimento no âmbito da moralidade, e sim de uma questão de direito afeto à área da família. E lá, então, tramitou o procedimento, onde a colega promotora entendeu que se tratava de uma situação que deveria ser resolvida no âmbito de caráter individual e que poderia os demandantes demandarem por perdas e danos na via judicial contra quem vendeu o jazido, conforme já orientado, ou até contra o município se encontrasse fundamentos de lei. Houve, então, um recurso, no sentido de que a promotoria não teria andado corretamente, posto que a transferência teria sido realizada em desacordo com a lei e também demonstrado que houve a falta de zelo e cuidado funcional por parte de funcionários que estariam, na verdade, incorrendo em improbidade, em tese. Inicio meu voto discordando, mais uma vez digo, da venda do entendimento firmado na origem. O caso entendo ser de não conhecimento do recurso e, por conseguinte, da promoção de arquivamento. Primeiramente, consigno que foi feito o atendimento por meio da terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Mafra, o qual detém atribuição para atuar nos feitos da moralidade administrativa, tendo posteriormente sido encaminhada a primeira Promotoria de Justiça da mesma comarca, que possui atribuição na área da família. Faço uma menção ao ato 398/2018 do PGJ, que disciplina a instauração de procedimento administrativo no âmbito do Ministério Público de Santa Catarina, sendo que seu artigo 1º prevê os casos em que a instauração de procedimento administrativo se destina. O atendimento, como já dito, se percebe que, na verdade, diz respeito a uma possível venda irregular de um terreno existente no cemitério municipal de Mafra, realizada, a meu ver, ao arrepio da lei complementar municipal número 61/2019. Assim, tem-se que a não observação da legislação competente
por parte de servidores municipais está ligada à matéria afeta a moralidade administrativa, sendo inviável a análise dos fatos por meio de procedimento administrativo instaurado. Portanto, considerando a inexistência da previsão recursal dentro do PP, o objeto do provimento não se trata de direitos individuais, como já dito. O não conhecimento do recurso também é medida adequada, a meu sentir. Da mesma forma, considerando que a matéria investigada também não pode ser tratada no âmbito do procedimento administrativo, o não conhecimento de ofício da promoção de arquivamento é providência irremediavelmente necessária. Ainda impõe-se o retorno dos autos à origem para que seja reautuado e adequado o procedimento ao que dispõe o ato número 395/2018/PGJ, com o consequente encaminhamento à Promotoria de Justiça que detém atribuição para atuar na área da moralidade administrativa, para a adoção das medidas que entender cabíveis. É um caso atípico, né? Não tinha me deparado e também busquei alguns apontamentos nas turmas recursais. Realmente é uma situação que fugiu, né, à determinação do nosso ato de regência. Dessa forma, voto no sentido de não conhecer o recurso interposto na página 71 e 72 e, por conseguinte, da promoção de arquivamento, páginas 64 a 66, determinando o retorno dos autos à origem para que seja o procedimento reautuado e adequado ao que dispõe o ato número 395/2018/PGJ, com o consequente encaminhamento à Promotoria de Justiça que detém atribuição para atuar na área da moralidade administrativa, para adoção das medidas cabíveis. É como voto. Doutor Davi. Acompanho o senhor relator aí, parabenizando pela solução apresentada. Também estou de acordo com a solução apresentada pelo nobre relator e proclamo o resultado, então, pelo não conhecimento do pedido de arquivamento e devolução à origem para encaminhamento à promotoria com atribuição na área da moralidade administrativa. Obrigado, senhora presidente. Indo para, finalmente, foram homologados 16 inquéritos civis, que já foram submetidos ao crivo dos eminentes conselheiros, e farei, então, como de praxe que Vossas Excelências têm feito, a leitura, a identificação do inquérito e a promotoria de origem, bem como a matéria. Matéria do meio ambiente são 5 inquéritos civis, sendo os seguintes: o inquérito civil número 2015, final 227, dígito 8, da 28ª PJ da capital. O inquérito 2019, final 4679, dígito 3, da primeira PJ de Santa Maria da Imperatriz. O inquérito 2017, 7037, dígito 4, da sexta PJ de Tubarão. O inquérito 2020, 0863, dígito 3, da terceira PJ de Gaspar. O inquérito 2022, final 3726, dígito 9, da primeira PJ de Santa Maria da Imperatriz. Área da moralidade administrativa, sendo 9 inquéritos com promoção de arquivamento acolhida, sendo o inquérito 2015 43825 da segunda PJ de Caçador, o inquérito 2020 3769, dígito 4 da PJ de Campo Herê, inquérito 2022 1212, dígito 3, segunda PJ de Maravilha, inquérito 2022-0031, dígito 6, PJ de Erval do Oeste, inquérito 2017-5088, dígito 9, PJ de Santa Cecília, inquérito 2022-0824, dígito 1, segunda PJ de Caçador, inquérito 2020-1539-0, PJ de Ceará, inquérito 2022-4098, dígito 5, PJ de São Carlos, inquérito número 2020-4718, dígito 1, segunda PJ de Maravilha, área do consumidor 1, o inquérito 2022-1834, dígito 0, sétima PJ de Jaraguá do Sul, e, por último, na área da cidadania 1, que é o inquérito número 2020
2835, dígito 1, 14ª PJ de Lages. Eram essas as propostas do meu emendário, a qual submeto ao crivo dos senhores conselheiros. Doutor Davi? Acompanhe todas as propostas, no sentido dado pelo eminente relator. Também estou de acordo com as propostas de voto do eminente relator. Bom, por fim, cabe-me então relatar os procedimentos a mim distribuídos. Votam comigo o conselheiro Carlos Henrique e o conselheiro Marcelo. São 97 procedimentos examinados em função das férias. Houve um acúmulo de procedimentos e vou passar a relatar. Desses 97, são 54 homologações em pedido de prorrogação de prazo para conclusão de inquéritos civis. 5 procedimentos baixados para diligências. 3 decisões monocráticas em inquéritos civis e 2 decisões monocráticas em procedimentos administrativos. Tenho 3 recursos a relatar, um de uma notícia de fato e 2 de procedimentos administrativos. Realizei a homologação de 33 inquéritos civis, sendo 33 procedimentos, sendo 31 inquéritos civis e 2 procedimentos preparatórios, um declínio de atribuição e um procedimento adiado para a próxima sessão. São 54, então, homologações de pedidos de prorrogação de prazo de inquéritos civis. Vou, então, ler só os números, né, e a promotoria que se refere. 2022, 78.29.3, segunda promotoria de São Bento do Sul. 2022, 78.19.3, segunda promotoria de Videira. 77.97.2, primeira promotoria de Pomerode. 77.61.7, segunda promotoria de Laguna. 77.74.0, segunda promotoria de Laguna. 77.49.4, 14ª Promotoria de Blumenau. 77.29.4, segunda Promotoria de Justiça de Videira. 76.49.5, Promotoria de Justiça de Coronel Freitas. 79.51.5, Promotoria de Justiça de Santa Rosa do Sul. 76.73.0, segunda Promotoria de Barra Velha. 78.92.7, quarta Promotoria de Justiça de Navegantes. 79.31.5, primeira Promotoria de Justiça de Braço do Norte. 78.049, segunda Promotoria de Joaçaba. 78.74.9, segunda Promotoria de Laguna. 74.99.7, quarta Promotoria de Navegantes. 78.53.8, primeira Promotoria de Braço do Norte. 79.026, primeira Promotoria de Braço do Norte. 78.34.9, segunda Promotoria de Barra Velha. 76.52.9, segunda Promotoria de Araranguá. 79.81.5, Promotoria de Justiça de Santa Cecília. Faltou aqui um indicativo de qual delas. 80.34.4, sexta Promotoria de Justiça de Blumenau. 79.82.6, sexta Promotoria de Blumenau. 79.19.2, primeira Promotoria de Braço do Norte. 78.48.2, segunda Promotoria de Barra Velha. 79.53.7, segunda Promotoria de Barra Velha. 80.07.7, segunda Promotoria de Biguaçu. 79.85.9, Promotoria de Justiça de Santa Cecília. Também aqui não está declinado qual delas é, eu vou corrigir. Complementar a informação, melhor dito. 80.66.6, segunda Promotoria de Justiça de Joaçaba. 80.57.7, segunda Promotoria de Justiça de Araranguá. 81.74.3, segunda Promotoria de Araranguá. 81.90.0, segunda Promotoria de Justiça de Araranguá. 81.40.0, Promotoria de Justiça de Maruí. 81.21.0, Promotoria de Justiça de Maruí. 81.77.6, Promotoria de Justiça de Maruí.
8173-2, Promotoria de Justiça de Correia Pinto. 8134-3, também da Promotoria de Justiça de Correia Pinto. 8196-5, Segunda Promotoria de Araranguá. 8343-0, Quarta Promotoria de Navegantes. 7559-6, Segunda Promotoria de Maravilha. 8437, Quinta Promotoria de Justiça do Rio do Sul. 8417-3, Segunda Promotoria de Justiça de Palhoça. 8452-9, Quarta Promotoria de Justiça de Xanxerê. 8412-9, Segunda Promotoria de Curitibanos. 9255-1, Segunda Promotoria de São João Batista. 0771-3, 26ª Promotoria da Capital. 5037-2, Promotoria de Justiça de Itaiópolis. 5759-8, também da Promotoria de Itaiópolis. 5798-7, outra também de Itaiópolis. 6876-2, 27ª Promotoria da Capital. 7797-2, Primeira Promotoria de Pomerode. 7919-2, Primeira Promotoria de Braço do Norte. 8173-2, Promotoria de Justiça de Correia Pinto. 7982-6, Sexta Promotoria de Blumenau. 8636-0, Primeira Promotoria de Justiça de Itapuá. Então, são 50 homologações de pedidos de prorrogação. Também tem 5 decisões monocráticas com pedidos de diligência. Vou dizer o número aqui do inquérito civil e a decisão. 06-2019, 4948, 33ª Promotoria da Capital. Continuidade da investigação, verificação acerca da efetiva solução do problema investigado. Inquérito Civil 06-2022-2655-0, da 4ª Promotoria da Comarca de Brusque. Notificação das partes para contrarrazões ao recurso administrativo. Inquérito Civil 06-2021-903-6, da Promotoria de Justiça de Coronel Freitas. Cientificação das partes acerca do arquivamento. Procedimento administrativo 09-2022-77-828, da 2ª Promotoria de Justiça de Laguna, pedido de prorrogação em desconformidade com o artigo 13A, parágrafo 1º, do ato 395-2018, PGJ. Procedimento administrativo 09-2022-9222-9, da 1ª Promotoria de Araquari, pedido de prorrogação em desconformidade com o artigo 13A, parágrafo 1º, do ato 395 de 2018. Bom, passo então a relatar os recursos. Eu vou efetuar a leitura da ementa, aí se os colegas conselheiros entenderem que devo maiores explicações, posso ler o voto na integralidade. 12ª Promotoria de Justiça da Capital. Promotor de Justiça, Luiz Fernando Góes Uliceia. Cidadania, concurso público, notícia de fato instaurada para apurar suposta irregularidade no edital número 001/2022, referente ao concurso público destinado ao provimento de vagas do quadro pessoal do quadro de pessoal do Instituto Geral da Polícia Científica de Santa Catarina, IGP. Isenção da taxa de inscrição para doadores de medula óssea. Exigência de comprovação de 3 doações no prazo de 1 ano. Impossibilidade. Texto do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Estadual número 10.567 de 1997, equivocado. Subsequente alteração pela Lei Estadual 18.559 de 2022, que passou a exigir, nos casos de doadores de medula, a apresentação do cartão de doador voluntário de medula óssea, REDOME, e a comprovação de, no mínimo, uma doação, perda do objeto, indeferimento da instauração de procedimento investigatório, recurso administrativo, insurgência em relação à exigência de comprovação de uma doação de medula para fazer jus à mencionada isenção, procedimento raro,
dependente da compatibilidade genética entre doador e receptor. Estimados casos de 1 para cada 100 mil pessoas. Edital de acordo com a legislação. Ausência de razoabilidade na concessão de dispensa da taxa de inscrição em concursos públicos estaduais, apenas com a coleta de sangue para efeito de cadastramento no redome. Recurso conhecido e desprovido, em deferimento da investigação mantida. Nesse procedimento é muito interessante, porque o colega constatou que a redação da lei estava equivocada. É muito raro que haja compatibilidade entre doador e receptor de medula, tanto que existe o cadastro nacional e depois o cadastro universal, para ver da compatibilidade da doação. E a nossa lei exigia a comprovação de, no mínimo, 3 doações no último ano anterior ao processo seletivo, quando o próprio EMOSC exige um período de doação de 6 meses. Se a pessoa fez uma doação hoje, só daqui a 6 meses que ela poderá fazer outra. Então, não tinha como ser 3 doações num ano só. E devido à raridade da compatibilidade das medulas, né, a recorrente entendia que deveria só o fato dela ter se cadastrado como doadora, ela obter a isenção da taxa de inscrição nos concursos estaduais. Considerou o promotor Luiz Fernando Góes Uliceia, com o que eu também concordei, que a mera doação de sangue para verificação das qualidades, das condições da medula óssea não é suficiente para isentar o doador de taxa de inscrição. Coloco em votação. Doutor Marcelo? Acompanho integralmente a proposta de voto de Vossa Excelência. Da mesma forma. Obrigado. Proclamo, então, o resultado em deferimento da investigação mantida. Segundo recurso, trata-se de procedimento administrativo 09-2020, 1690-0, da primeira Promotoria de Justiça de São João Batista. Promotor de Justiça Nilton Sterketter. Infância e Juventude. Recurso contra arquivamento de procedimento administrativo que visou submeter adolescente a tratamento contra drogadição. Internações voluntárias realizadas no curso do procedimento. Comunicada a melhora do estado geral de saúde da adolescente, bem como retomada dos estudos. Abandono posterior do tratamento, recaída. Requerida nova internação, necessidade de prosseguimento do procedimento, não homologação, provimento do recurso. Aqui, apesar dela ter sido internada diversas vezes, e até voluntariamente, ela teve um breve período em que ela se manteve adicta, e eles, então, com base nisso, o promotor de justiça arquivou. Mas, antes dele arquivar, já havia um pedido da mãe da adolescente dizendo que ela havia recaído, deixado de estudar e estava novamente no vício. O colega, mesmo assim, arquivou. Eu entendi que ele deveria continuar no próprio procedimento, né, no próprio procedimento administrativo, a investigação ou o internamento, a solicitação de internamento da adolescente, porque ela não se reabilitou, né? E não tinha por que abrir um outro procedimento, sendo que a causa é a mesma. Eu submeto, então, à votação. Doutor Marcelo? Bem colocado, Vossa Excelência, inclusive, né, em homenagem à doutrina da proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que deve ser observada, né, pelo Ministério Público. Perfeito. Doutor Carlos Henrique? De acordo com a sua proposição. Declaro, então, o resultado de não homologação e provimento do recurso deste procedimento administrativo de São João Batista.
Procedimento Administrativo 09/2022, 25662, da 15ª Promotoria de Justiça da Comarca de Blumenau. Promotor de Justiça Aldair Tramontim. Procedimento administrativo. Apuração de suposto exercício irregular de atividade profissional por optometrista. Não localização da investigada, mesmo após diversas diligências efetuadas pelo Ministério Público. Noticiante que, embora cientificada, deixou de apresentar informações sobre o atual paradeiro da investigada. Arquivamento, recurso administrativo, razões recursais genéricas e sem relação com a promoção de arquivamento, ausência de impugnação específica, ofensa ao princípio da dialeticidade, não conhecimento do recurso. Acompanho integralmente Vossa Excelência. Da mesma forma. Proclamo, então, o resultado de não conhecimento do recurso. Notícia de fato 01/2022, 37.502.1 da 13ª Promotoria de Justiça de Joinville. Promotora de Justiça Bárbara Machado Moura Fonseca. Administrativo. Notícia de fato. Suposta atuação de responsáveis técnicos em empresas do segmento de coleta de resíduos da construção civil no município de Joinville, sem a devida inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, CREA. Inércia fiscalizatória do órgão de classe. Serviço Público Federal. Interesse da União. Declínio de atribuição ao Ministério Público Federal. Homologação. Remessa dos autos. Acompanho Vossa Excelência na declinatória. De acordo. Proclamo, então, o resultado de homologação do pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Federal. Bem. Temos agora as decisões, os pedidos de diligência, que não há necessidade de relatar. E os destaques dos inquéritos e procedimentos preparatórios ou administrativos em que me pronunciei. Embora, como sempre foi dito aqui, os colegas já tenham recebido os votos, eu faço um destaque aqui a esse pedido de homologação de arquivamento feito pela 27ª Promotoria da Capital, no Inquérito Civil 06/2019, 3910-4. Moralidade administrativa, Inquérito Civil, procedimento instaurado para apurar supostas irregularidades no DEAP, referente ao pagamento de diárias a agentes penitenciários lotados na penitenciária de Florianópolis. Sindicância instaurada pela Corregedoria Geral da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. Emissão de nota fiscal em nome de agente que não realizou escolta de presos para o Rio Grande do Sul, em função do servidor que participou efetivamente da atividade e estar formalmente em período de férias. Mera irregularidade, ausência de dolo para responsabilização no âmbito da moralidade administrativa, ausência de indícios acerca do recebimento de valores para remuneração de diárias fictícias em relação aos outros 2 agentes investigados, ausência de justa causa para propositura de ação judicial, arquivamento, diligência, comprovação da remessa do extrato de conclusão do inquérito civil para publicação, providência cumprida, homologação. Neste caso aqui, são 2 irmãos, né, que são agentes penitenciários. O que foi efetivamente realizar a diligência estaria de férias. E então foi emitida a nota em nome do outro irmão que estava trabalhando. Essa foi irregularidade. Mas não houve nenhuma locupletação e também não houve recebimento de diárias fictícias. Por isso, eu concordei com a homologação do pedido de arquivamento. Doutor Marcelo? Acompanho Vossa Excelência. Da mesma forma. O outro destaque que fiz é inquérito civil
06/2020, 18.386, da Promotoria de Justiça de Quilombo. Moralidade administrativa, possíveis irregularidades no recebimento de gratificação, ascensão funcional ou transposição de cargo envolvendo o servidor público do município de Quilombo. Suspeitas não confirmadas. Constatação, contudo, que o servidor investigado se aposentou, utilizando para a aposentadoria o tempo de serviço público prestado à Câmara de Vereadores de Quilombo, onde permaneceu em exercício no mesmo cargo anterior, de técnico em atividades administrativas. Firmado termo de ajustamento de conduta com a Câmara de Vereadores de Quilombo, para desligamento do servidor, no prazo de 6 meses, sob pena de multa, desnecessidade de adoção de outras providências, arquivamento, homologação. Esse servidor, então, ele era servidor do Executivo e do Legislativo, e ele utilizou o período de trabalho dedicado à Câmara de Vereadores para a sua aposentadoria. Aposentou-se, mas continuou trabalhando. Então, foi realizado esse termo de ajustamento de conduta para que ele fosse desligado no prazo de 6 meses. Doutor Marcelo. Acompanho Vossa Excelência. Da mesma forma. Proclamo, então, o resultado, a homologação do arquivamento. Outro destaque do inquérito civil 06/2021, 27.16.7 da Promotoria de Justiça de Itá. Moralidade administrativa, apurar eventual irregularidade no cumprimento da carga horária de médico contratado pela Prefeitura de Itá, entre os meses de janeiro a maio de 2021, detectado descumprimento da carga horária e recebimento de valores sem a respectiva contraprestação laboral. Expedida recomendação ao ente municipal para readequação da carga horária do profissional, investigado que não mais trabalha na municipalidade mencionada, agendada reunião para oferta de acordo de não persecução civil, versando sobre o ressarcimento dos danos identificados e pagamento do mesmo valor a título de multa civil. Acordo aceito pelo investigado, desnecessidade de adoção de outras medidas extrajudiciais ou judiciais, arquivamento e homologação. Achei bem interessante esse caso, porque o médico se propôs a devolver, ele reconheceu que ele não cumpria com toda a jornada de trabalho, até porque batia com outro trabalho que ele tinha. Não tinha como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Acompanho proposta de voto, Vossa Excelência. Da mesma forma. Proclamo, então, o resultado, o arquivamento do pedido, aliás, homologação do pedido de arquivamento. E, por último, tenho mais destaques aqui, mas vou fazer esse por último. Moralidade administrativa. Inquérito Civil 06/2021, 4341-2, da Terceira Promotoria de Justiça de Campos Novos. Moralidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar suposta demolição indevida da Escola de Educação Básica Professor José Faria Neto, localizada no distrito de Ibicuí, município de Campos Novos, pela empresa proprietária do terreno onde estava edificada a escola. A ausência de prova de que a construção demolida tenha sido custeada pelo Estado. Inviabilidade de reforma da edificação. Não identificação de prejuízo ao erário. Benefícios usufruídos pelo ente estatal consistentes na cessão gratuita de terreno para a construção da nova escola e ausência de cobrança de aluguel do imóvel, que sediava a antiga unidade escolar, ambos de propriedade da empresa investigada. Ausência de justa causa para a propositura de ação civil pública, arquivamento, homologação. Interessante aqui que o Estado não conseguiu apurar, né, se foi ele ou não que construiu a escola. E a empresa diz que, além de ter cedido o terreno, ela construiu a escola. E como estava em um estado precário, eles houveram por bem demolir a escola, porém, doaram outra área para a construção de nova unidade. Acompanho Vossa Excelência. Muito embora o resultado tenha sido espetacular, viável,
mas o caminho até encontrá-lo foi um pouco interessante, né? É bem interessante. Aliás, nós tivemos aqui, né, nesse período, como eram muitos inquéritos, situações muito interessantes. E por isso que eu tinha feito até outros destaques aqui, mas eu, para não me alongar mais, talvez fazer só um do direito do consumidor. Inquérito Civil 06-2020-3625-1 da Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Laguna. Direito do consumidor. Inquérito civil. Procedimento instaurado para apurar suposta ausência de averbação da conclusão do edifício residencial Denise, localizado em Laguna, bem como do registro da instituição do condomínio e promoção da respectiva convenção. Irregularidades verificadas, porém, levadas ao conhecimento do Ministério Público mais de 30 anos após a conclusão da incorporação imobiliária. Prescrição para ajuizamento de ação civil pública destinada à responsabilização da incorporadora. Providências para a regularização do empreendimento que devem ser adotadas pelos proprietários das unidades. Inexistência de medidas administrativas ou judiciais a serem adotadas pelo Ministério Público. Arquivamento, homologação. Bem interessante essa também. Depois de 30 anos, levaram ao conhecimento do Ministério Público para ele interferir. Quer dizer... A quem atribui essa desídia, depois de 30 anos? E dá para entender, subentender aqui que também os condôminos não estão muito de acordo, né, com esse talvez pelo dispêndio. Custo depois de tanto tempo, né? Exato. Acompanho, Vossa Excelência. Eu acompanho também. Os demais que foram repassados a Vossas Excelências também são todos pela homologação dos arquivamentos. Também nada temos a acrescentar, parabenizando a Vossa Excelência pela bem lavrada proposta do inventário, bem como todos os votos, destaques e inusitados que Vossa Excelência trouxe nesta tarde aqui. Da mesma forma, acompanho Vossa Excelência. Muito obrigada. Então, proclamo os resultados então, dos demais pedidos de arquivamento pela homologação desta terceira turma revisora do Conselho Superior do Ministério Público. Agradeço, então, a presença dos nobres conselheiros, o trabalho, parabenizo-os pelo trabalho realizado, agradeço a atenção daqueles que nos acompanham pela mídia e dos nossos servidores representados aqui pela Ana, né, que nos dá condições de fazermos essa sessão. Eu queria só proclamar a data da próxima sessão. Colegas, será então... Eu estou sem calendário, deixa eu ver aqui. Dia 7, doutora Sônia, acho que é a próxima terça, né? Já na próxima terça? É isso, vamos fazer né, assim, colegas? para a gente ficar em dia? Sim? Perfeito. 7 de março. 7 de março, Dia 8, Dia da Mulher, então, no dia anterior. Né? Fazemos, então, a próxima sessão, dia 7 de março. Então, muito boa tarde a todos e obrigado pela colaboração. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço. Um abraço.